Memória secundária. A memória secundária também é conhecida como memória de armazenamento em massa. Como principais exemplos temos os HDs, os pendrives e os cartões de memória. O HD, hard disk ou disco rígido. O HD é o dispositivo de armazenamento permanente mais utilizado nos computadores. Nele, além dos arquivos pessoais, também é armazenado o sistema operacional e os programas do computador. Os tamanhos físicos mais comuns de HD são 3,5 polegadas, 2,5 polegadas e 1,8 polegadas. Os de 3,5 polegadas são utilizados nos computadores de mesa. Os de 2,5 polegadas são utilizados nos notebooks. E os de 1,8 polegadas, que não são tão comuns, são utilizados em alguns dispositivos portáteis. O HD, para funcionar, deve ter energia, que vem direto da fonte de alimentação, e uma conexão para a transmissão dos dados, que é chamada de barramento. Nos HDs, os barramentos mais utilizados são o IDE, o conector cinza, que está aqui na figura, na esquerda, padrão mais antigo, e o serial ATA, que veio para substituir o IDE, que é o cabo vermelho aqui na direita, também mostrado aqui na figura. O barramento IDE, apesar de estar sendo substituído pelo SATA, ainda é muito utilizado. Cada porta IDE na placa-mãe pode controlar até 2 dispositivos. Por isso que, se vocês olharem o cabo aí, vocês vão reparar que o cabo possui 3 conectores. Um conector vai na placa-mãe e os outros 2 conectores nos dispositivos a serem controlados. No cabo IDE, então, vocês estão vendo aqui o conector, esse conector possui 39 pinos. E mais um detalhe, se vocês forem conectar apenas um dispositivo ao cabo IDE, não utilize o conector do meio, utilize os conectores das pontas. Os dispositivos IDE, seja um HD ou um leitor de DVD, devem receber 5 volts, fio vermelho, 12 volts, fio amarelo. E no caso do cabo, há 2 fios pretos, que são terra ou comum. Um fio preto para cada nível de tensão. Esse conector de 4 pinos é chamado de Molex. O barramento SATA. O S significa serial. Muitos chamam de SATA ou de serial ATA. Como já mencionei, o SATA veio para substituir o barramento IDE. O SATA é muito mais rápido que o padrão IDE. Para se ter uma ideia, o serial ATA é mais de 4 vezes mais rápido que o IDE. Enquanto o IDE chega a 133 MB por segundo, o SATA chega a 600 MB por segundo. O cabo para a transmissão de dados do padrão SATA é menor que o IDE. Enquanto que o conector IDE tem 39 vias, o cabo serial ATA tem apenas 7 vias para a transmissão de dados. Já o conector de alimentação do padrão SATA possui 15 vias, ao invés das 4 vias do IDE. Além dos 5 volts e 12 volts utilizados no IDE, o padrão SATA também utiliza a tensão de 3,3 volts, fio laranja. Outro tipo de memória secundária muito utilizada são os pendrives, os cartões de memória e os HDs do tipo SSD. Essas memórias são um tipo de memória ROM, mas são conhecidas por memórias flash. São permanentes e não voláteis, e geralmente de média ou grande capacidade. O HD SSD. SSD do inglês significa
Solid State Drive, ou unidade de estado sólido. O HD SSD é similar a um pendrive, mas possui capacidade e velocidade maiores. É como se fossem vários pendrives juntos num só. O HD SSD tem uma série de vantagens em relação ao HD magnético. O HD SSD não possui motor, nem partes móveis, com isso é mais silencioso, consome menos energia e não gera vibração. O HD SSD é mais resistente porque o HD magnético possui uma agulha e discos que ficam muito próximos, e uma queda pode levar a entortar a agulha, tocar no disco e danificar o HD. Além disso, o HD SSD é muito mais leve e também é mais rápido que um HD magnético. Como principal desvantagem, temos o preço. Geralmente um HD SSD custa o dobro de um HD magnético de mesma capacidade. Na figura é mostrada a pirâmide de memórias, onde, conforme se chega na parte de cima da pirâmide, a capacidade da memória diminui, mas a velocidade e o preço aumentam. Então, na parte de baixo aqui nós temos os dispositivos de armazenamento em massa, por exemplo, o nosso HD, velocidade mais baixa, mas maior capacidade de armazenamento, e aí conforme vamos subindo, a capacidade de armazenamento vai diminuindo, mas a velocidade vai aumentando, até chegar nos nossos registradores, que são as memórias mais rápidas do nosso computador, mas também de um preço altíssimo. A porta USB, Universal Serial Bus. A porta USB é o barramento mais utilizado pelos periféricos. Ela tem uma característica que se chama Hot Pluggable. Significa que pode ser conectado ou desconectado o dispositivo com o computador ligado. Outra vantagem do USB é que no cabo trafegam os dados e também energia. Isso elimina o uso de dois cabos. Tem muitos dispositivos com outros barramentos que precisam de um cabo para energia e um cabo para dados. As principais versões do USB são a versão 2.0 e a 3.0. Na versão 3.0, a velocidade é a maior. E há um plástico no centro ali do conector que é azul para indicar que é a versão 3.0. As duas versões são compatíveis entre si, mas para funcionar na velocidade da versão 3.0, tanto a porta USB como o dispositivo que se for utilizar devem ser padrão 3.0. Caso contrário, vai funcionar na velocidade do menor. Os formatos de conectores USB. Atualmente no mercado temos diversos formatos de conectores para o padrão USB, mas os mais utilizados são os tipos A, B e C. O tipo A é o mais utilizado. O tipo B é muito utilizado em impressoras e multifuncionais. Os formatos que possuem mini e micro no nome é porque são utilizados em dispositivos de tamanho reduzido, ou os dispositivos portáteis, como por exemplo os celulares. Atualmente em dispositivos portáteis, principalmente nos celulares, o conector tipo C é o que é mais utilizado. Inclusive ele está substituindo os demais. Por aqui então encerramos essa videoaula com algumas das principais partes do computador. Um abraço e até a próxima videoaula.